Oi, gente, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Guilherme Analisa ao vídeo O Mito do Pégaso, mitologia grega. Vamos lá? No Mitologia de hoje, eu vou contar a história do cavalo mais icônico da mitologia grega. O mito de Pégaso! Não tem como. Não! Ele é bonitão, A né? origem de Pégaso é bastante peculiar. Ele é filho de Poseidon e Medusa. É esquisito, Nada a ver, eu né? sei. E ele nasceu do corpo decapitado de sua mãe quando ela foi morta por Perseu. Na sequência, o potro alado saiu cambaleando da caverna e pouco tempo depois, desapareceu. Alguns anos se passam e a história nos leva ao reinado de Glauco, que governava... O filho Fúria de Titãs, ele já tem o Pégaso, não tem? Perseu? No Pode filme ser. Fúria de Titãs. Pode ser. Ele já tem o Pégaso. Acho mais bonitinho como nasce na Disney. Do... É, que ele faz, né? Só É. faz ali, o arzinho ali bonitinho. Quem faz é Zeus, né? Mais bonitinho, né? É, Assim mais mesmo. fofinho, assim. Mas, né? Gente, que loucura, eu pensei nisso agora na Fúria de Titãs, porque é o Perseu, ele é filho de Zeus, e ele corta a O que tem cabeça a da ver? Medusa, só que ele já tem o Pégaso antes. Não, porque... Ah, que não bate, né? É, não Não bate tem com a nada a ver. história. a região de Corinto. E agora eu tenho que fazer uma pausa para Corinto, contar eu uma queria curiosidade que eu sei que vocês vão Eu gostar. não quero. Corinto é uma cidade grega do município de Corinto, na unidade regional de Coríntia, sendo a inspiração para o nome do time, Corinthians. Corinthians. Mas o fato Ah, interessante foi Mentira. mesmo? Mentira. Eu ia bem pensar, nossa, é Corinthians. Aí quase que eu falei. Mentira que é. Corinthians. Eu sei que tem corintiano aí, mas... Gente, é verdade. Gente, eu tô tinha chocada. ideia. Não tinha ideia. Cara, Não faz não muito é. sentido real. Agora que eu li, eu pensei, é que, além que de ser legal. conhecida pelos seus exímios atletas, essa cidade também era famosa pela sua luxúria e indecência, dando origem ao termo corintianizar, que significa viver de forma promíscua. Nunca ouvi. Sendo que naquela época, se você chamasse uma mulher de Coríntia, seria o equivalente a chamá-la de prostituta. E informações como essa caramba. vocês encontram até na Bíblia. Obviamente, no livro de Coríntios. Tendo dito isso, vamos continuar a história. Glauco e sua Tem esposa livro de tinham dois Coríntios. filhos, sendo que um deles é o herói principal dessa história, Belerofonte. Ou nomezinho maldito. Com isso, a gente pode começar a trama principal. Esse jovem era um cara muito confiante, um guerreiro corajoso, aventureiro, que sempre se destacava em tudo que fazia. Beleza. O que tornava ele um pouquinho arrogante até certo ponto. E certo dia, ele entra numa briga feia com seu irmão. Só que o conflito acaba esquentando e ele acidentalmente acerta um golpe fatal no seu semelhante. Quando percebeu o que tinha acontecido, seu coração se encheu de culpa. Mas ainda assim, não era suficiente para redimir o seu erro. E por isso, foi obrigado a fugir da cidade. Na sequência, ele busca refúgio na corte do rei Proetos, que, como curiosidade, é irmão de Acrísio, avô de Perseu. Lá, se provando um homem capaz e confiável, ele acaba fazendo amizade com os membros da realeza, chegando até a ser perdoado pelo seu crime. Mas como treta nunca é demais, a esposa do rei, que era muito mais nova do que seu marido, e bem assanhada também, velho. ficou encantada pelo Belerofonte. Então, ela começa a dar em cima dele. Mas, como nosso herói Aí ela quis beber da fonte. Puta que... Beleza, então. é um homem honrado, ele recusa todas as investidas dela. E isso foi irritando a rainha, a ponto de que um dia ela ficou de saco cheio e mentiu pro rei dizendo que ele estava tentando dar uns pega nela. O rei fica chocado, sempre tem jovem, uns que ele coisas como um assim. filho seria capaz de fazer isso. Mas ele também não acreditou que sua esposa mentiria pra ele. E com isso, fica enfurecido e resolve matar o Belerofonte. Mas tinha um problema. O rei havia aceitado o jovem como um convidado em sua casa, colocando ele sob a proteção da lei da hospitalidade, que diz que todo anfitrião que sim. oferecer seu convidado sofrerá a fúria dos deuses. Aí, Então, ó. para resolver esse problema, Pensei nele ele na decidiu hora. incumbir o nosso herói com uma missão tão perigosa Nele quem? que Ih, eu não lembro o nome dele na série, mas o Filch em Game of Thrones, Ah, que Ah. ele... Você viu, não viu tudo? sim, sim. Então, que ele faz isso, ele recebeu o pessoal Sim, pro matou todo casamento e mundo matou lá. É, geral. o casamento sangrento. nenhum simples Fazendo mortal seria vermelho. capaz de voltar vivo. Vermelho? Vermelho. Derrotar Mas sangra... É vermelho. a Quimera.
Um Eita. leão feroz com uma cabeça de bode saindo de suas costas, Menino, que é cauda de isso? serpente e capaz de cuspir uma rajada de fogo Não do conhece mar Quimera? fora. Sendo essa Já vi o uma das nome, terríveis mas- criaturas geradas por Tifão. Eu já Tá. fiz um episódio sobre ele, tá na playlist. Aí, ao receber a missão, o jovem fica um pouco confuso, mas tendo sido tão bem acolhido pelo rei, ele se sente na obrigação de aceitar. Então, a primeira coisa que ele faz é ir num renomado vidente chamado Poliedos, que por sua vez Poliedos. diz que a única maneira de derrotar a Quimera seria com a ajuda do único cavalo alado existente, que muitos até duvidavam que realmente existisse. E apesar de nunca ter ouvido falar de tal criatura, o jovem sente que tem uma conexão com ela. Algo que além de sua compreensão. Mas como o Bolero Fanho não tinha ideia de onde achar esse cavalo, É um jogo. ele pergunta ao vidente como ele poderia encontrá-lo. Só que, infelizmente, isso já ia além da capacidade de Poliedos. O máximo que ele pôde fazer foi aconselhar que o herói visitasse o templo de Atena e rezasse por uma orientação divina. Aí ele faz essa longa viagem até Atenas e passa o dia orando no santuário da deusa da sabedoria. Porém, Pra ver suas se preces baixa não tiveram uma- resposta. Então o jovem, que não ia desistir tão facilmente, continua suas súplicas durante a noite. E quando não teve mais forças para se manter, acabou adormecendo no templo. Isso não. E pode dormir no templo? Ele caiu no sono de tanto rezar. Mas, Pedir, no durante caso. seu descanso, ele tem um sonho. Aí, ó, E viu? nele, uma voz divina surge em sua mente. Sábia, porém triste. E ela lhe conta que há anos vem protegendo essa criatura para que nenhum mal lhe acontecesse. Porém, recentemente, o cavalo alado se mostrava incomodado. Parecia buscar algo a mais. Como se alguém próximo a ele precisasse de ajuda. E foi aí que o nosso herói descobriu a verdade sobre o seu passado. Ele não era filho biológico de Glauco, e sim de um caso que a mãe dele teve com Poseidon, fazendo dele um semideus. Resumindo, a mãe dele deu uma corintianizada com o Zé do Mar e agora ele ia ter que montar o irmão dele. Olha que zona. Na manhã seguinte, o jovem escuta um barulho estranho. E Montar quando o abre irmão seus dele olhos, ficou esquisito, ele vê, galera. bebendo água na fonte, o magnífico cavalo alado Deve dos seus ser sonhos. lindo, imagina se fosse real. Ele então Se se fosse levanta, real, ia ser caminha em perfeito. direção ao Pégaso e faz um afago em sua crina. O cavalo, por sua vez, retribui o carinho e na sequência se abaixa. O nosso herói então sobe em suas costas e após uma curta cavalgada, os dois voam em direção ao céu. Com essa questão resolvida, havia chegado a hora de enfrentar a terrível quimera que assolava a população local. E com a visão aérea que tinha, não demorou muito para que a encontrasse. Lá, alguns pobres coitados tentavam em vão derrotar a criatura. E com isso, o nosso perspicaz herói, observando do alto, conseguiu perceber duas características importantes do monstro. Primeiro, ele notou que a quimera tinha uma pele muito resistente, que dificilmente poderia ser penetrada por flechas ou espadas. E segundo, ele notou que a cabeça de bode nas costas da criatura limitava rabo. o movimento da cabeça de leão, dificultando que ela soltasse fogo para Olha, cima, tornando um ataque aéreo a melhor escolha. Sendo assim, Por isso a que conclusão teria que ele que ser chegou o Pegasus. foi que ele precisaria acertar um golpe certeiro com sua lança na parte mais frágil da criatura, sua garganta. Mas ainda havia um problema, pois na hora que ele acertasse o ataque, a quimera ainda poderia lançar uma última rajada de fogo em sua direção. Então, o herói teve uma ideia e prendeu uma pequena placa de chumbo à sua lança. Com isso feito, ele partiu para o combate. Foi voando alto até se aproximar e quando chegou a hora, desceu numa investida fugaz em direção ao monstro, que obviamente encheu garganta os por pulmões dentro de da chamas boca? e preparou seu ataque. E foi nessa hora que a lança atravessou sua garganta. Ah lá, viu? E assim como havia sido planejado, a placa de chumbo bloqueou a saída de ar e logo derreteu com o calor, impedindo que o Nossa. fogo saísse e sufocando a criatura. Se fosse no Age of Mythology, seria mais ou menos isso aqui. Eu sei que parece tosco, mas acredite, Parece esse jogo é jogando sensacional. Mano, você consegue por maneiro. 10 minutos Parece enfrentando meio 20 viagem. minotauros. É maravilhoso. Após a batalha, o jovem Cara, que retorna com o maneiro. Pegasus ao palácio e conta ao rei sobre sua vitória. E ele, estupefato É com que tal não era proeza, pra conseguir, mas ainda né? com sede de vingança, envia o herói em mais missões perigosas, incluindo Vai ficar até pra sempre, enfrentar né? um grupo de Até amazonas. conseguir. Mas não adiantou nada. O Belo Horizonte venceu todos os desafios. Belo Horizonte. Belo E com isso, Horizonte. o rei percebe que ele não é um simples mortal e desiste do seu plano. Mas E aí a faz o história quê? não acaba aqui. Porque todos esses feitos heróicos, sendo os principais, domar o Pegasus e derrotar a Quimera, foram deixando ele extremamente famoso. Com certeza. Ele basicamente se tornou uma lenda viva. Invejado Eita. pelos homens, desejado pelas mulheres. O que Ih, obviamente acabou subindo a cabeça dele. Ah. Aí, certo dia, no ápice de sua soberba,
ele decide que o lugar dele não era entre os meros mortais, e sim ao lado dos deuses. Mas ele é Então, o semideus, jovem né? sobe em seu É. cavalo alado e começa a voar em direção ao Monte Olimpo. E, como já era de se esperar, isso não agradou nem um pouco o manda-chuva grego. É. Assim que Zeus viu o Belero Lero chegando, ele Belero pegou seus Cada hora um raios nome. e arremessou, atingindo o peito do jovem herói e fazendo com que ele caísse para sua morte. Com Eita. isso, a gente chega naquela antiga lição de moral. Quanto mais alto se voa, maior a queda. Maior que... E também não seja um babaca. É sempre bom lembrar. E Uhum, agora você pois deve é. estar se perguntando, Que o deixa que a cabeça aconteceu subir. com Pégaso? Por favor. Bom, Zeus via esse cavalo alado como um ser nobre e majestoso. Mas, mesmo assim, ele não podia permitir que uma criatura capaz de trazer mortais ao Olimpo continuasse a existir. Então, ele o captura e na sequência o transforma em uma constelação, que hoje é conhecida por nós Sim. como a constelação. Pega. Cala a boca, ceia! Tá, pra encerrar, uma última curiosidade. Caraca, O pai tadinho, de tem nada a Glauco, avô ver. do tipo É. do Hierofonte, que por acaso viveu mais que o próprio neto, também é um personagem importantíssimo da mitologia grega, pelo fato de que ele era incrivelmente esperto, o cara mais safo que você pode imaginar. Na verdade, ele tinha lábio para convencer qualquer um, chegando ao ponto de ser conhecido como o homem que enganou a morte. Manda essa história conta no próximo Balela Teoria. mesmo, Até então. mais. Várias balelas. O homem que enganou a morte. É legal que ele deixa. Ele deixa. É o homem que enganou a morte, né? Que nem no Harry Potter. O último com a capa enganou a morte durante muito tempo. Não. Ah, triste, não gostei. Também não gostei do final, não. Eu prefiro o final. Pegasus virando constelação, eu prefiro o tadinho, Hércules bichinho. do... Sabe o que da Disney. a criação foi mais fofa? É. E você vê, ele ficou escondido um tempão. Primeira vez que sai, encontra com o irmão, vive uma aventura com o irmão. E pronto, E aí, já era. acabou. Vira constelação. Aí quando ele beijinhos. começa a viver a vida do jeito que ela é pra ser vivida, o que acontece? A viagem da menina. O que acontece? Vira uma constelação. Vai pro céu, vai pro espaço. Cara, Sacanagem. muito Sacanagem. Pra triste. variar, né? a gente tá sentindo mais pena do cavalinho do que do Belo Horizonte. Do Belo Horizonte que morreu. Mas é que a história do cavalinho alado. E não do Belo. É, Horizonte. Que belo! Do Belê. Do Belê. Caraca! Do Belê. Belê. Porque a história é do Pega, mas é que a dele tá envolvida porque são, são irmãos, ali e tal, mas... Estranho, né? É que já Mas é é. estranho nascer um cavalo alado De dentro da... de uma moça. Que moça? Já era corpo de cobra. Tudo bem, mas da moça É. lá com o corpo de cobra, Medusa. cabelo de cobra. E o senhorzinho das águas. Já não O faz senhorzinho sentido das ali. águas. Não, mas na verdade, você vê, os nascimentos são tudo aleatórios. Sim. Tem um monte aí que saiu, tipo, Sim. que eles são considerados monstros e tal, e, tipo, saiu da Do vida nada. de gente, em teoria, né? Então, assim, É. sei lá, Vai o ser. Loki lá não ficou com um cavalo, então, assim, vai ser o que disso? Um periquito vai sair disso, sei lá. O Locker, cara, foi bizarro isso, cara. Enfim. Bizarro. Enfim, gente, esse foi o react de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha pra ajudar a gente. Valeu! Bye!